Atualmente, todos dependemos muito da internet, seja para trabalhar, manter contato com amigos e familiares ou simplesmente para se divertir. Porém, poucos sabem o que ocorre para que a internet, bem como os serviços e aplicativos que utilizamos, funcionem da forma que funcionam. Tendo em vista isso, hoje vamos tentar esclarecer um pouco sobre como a internet funciona, em especial como nossos dados são transportados. Afinal, como é possível uma mensagem enviada do seu celular chegar intacta no outro lado do mundo? É magia? É milagre? Já vamos adiantar. Não, não é magia nem milagre. De maneira simplificada, a internet é organizada em 4 camadas. Cada camada desempenha um papel importante para que as coisas funcionem tão bem quanto elas funcionam. E o modelo mais utilizado hoje em dia é o TCP/IP. E o que faz cada uma dessas camadas? Bom, a camada de enlace é responsável pelo envio de datagramas construídos pela camada de interrede. A camada de interrede realiza a comunicação entre máquinas vizinhas através do protocolo I. A camada de transporte, que será o nosso maior foco neste vídeo, reúne os protocolos que realizam as funções de transporte de dados fim a fim, ou seja, considerando apenas a origem e o destino da comunicação, sem se preocupar com os elementos intermediários. A camada de transporte possui dois protocolos, que são o UDP e o TCP. Por fim, temos a camada de aplicação, que reúne os protocolos que fornecem serviço de comunicação ao sistema ou ao usuário. Cada camada apresentada anteriormente utiliza seus próprios protocolos, e hoje falaremos um pouco mais sobre a camada de transporte e seus protocolos mais conhecidos. Mas o que são protocolos? Um protocolo é basicamente um padrão ou um conjunto de regras que em redes determinam a forma e a ordem, por exemplo, pelas quais a comunicação deve ocorrer. Para tornar o entendimento mais simples, podemos trazer um exemplo simples. No caso, iremos usar cartas. Por exemplo, quando você envia uma carta, você segue um padrão de escrita que ajuda a identificar aquele documento como uma carta. Uma carta, em teoria, deve conter local e data, um vocativo, seguido do conteúdo da carta, uma despedida e, por fim, uma assinatura. E no envelope, geralmente colocamos um selo com informações do destinatário, como CEP, endereço, nome, informações usadas pelos correios para entregar corretamente sua carta. Podemos definir, assim, um modelo para uma carta, que podemos chamar aqui de protocolo carta, por exemplo. E agora que já temos uma ideia melhor do que são protocolos, podemos seguir com o que queremos focar, a camada de transporte e dois dos seus protocolos. Para transportar ou receber dados em seu smartphone ou notebook, sejam esses dados parte de streaming por Netflix, uma mensagem do WhatsApp ou uma ligação do Discord, são usados protocolos de transporte. E a escolha de protocolo é crucial para a experiência que você tem usando serviços que dependem da internet. E já vamos te explicar por quê. Os dois protocolos de transporte mais utilizados pelos aplicativos que conhecemos são o UDP e o TCP. Começando pelo TCP, e falando de forma simplificada, o TCP é um protocolo que se usa quando se deseja confiabilidade, segurança e certeza que os dados enviados serão recebidos de forma correta. O TCP funciona estabelecendo uma conexão de duas vias, que significa que, estabelecida uma conexão, dados podem fluir de ambas direções, como, por exemplo, uma conversação entre duas pessoas. E isso é possível através de um procedimento chamado handshake, através do qual um cliente, por exemplo, seu navegador de internet, e um servidor, por exemplo, o servidor do WhatsApp, trocam sinais para assegurar que ambos são ouvidos e que a troca de mensagem é possível. Para o entendimento desse conceito ficar mais tranquilo, a gente vai demonstrar usando algumas analogias. Na primeira, a gente pode representar o cliente e o servidor como duas pessoas que querem conversar. Antes de começar a conversar e trocar informações, a primeira, por exemplo, diz: quero conversar. A segunda responde com: vamos, você está pronto? E por fim, a primeira responde com: estou pronto.
E só após esses sinais, a troca de informações pode ser iniciada. E ao fim da conversa, um procedimento de encerramento semelhante ocorre. Tudo isso para garantir que as informações sejam trocadas de uma forma segura e para garantir que as duas pessoas estão disponíveis. Bom, uma segunda analogia do protocolo TCP. Podemos imaginar uma situação em que um jovem chamado, por exemplo, Júnior, estuda um idioma estrangeiro. Ele então decide visitar o país nativo deste idioma. Mais um. Bom, ao chegar nesse país, ele obviamente vai ter dificuldade em se comunicar com pessoas, porque apesar de ter estudado o idioma, ele ainda não é fluente. E durante uma interação, por exemplo, para pedir um café, muitas vezes Júnior deve ter que repetir as palavras ou expressões até que as pessoas entendam o que ele quer dizer. Ou pedir para que as pessoas repitam o que acabaram de dizer até que ele entenda, já que não é fluente. Assim, podemos simular o protocolo, pois até que a mensagem seja completamente compreendida por Júnior ou pela outra pessoa com quem ele está conversando, a interação não termina. Essas duas situações de Júnior num país estrangeiro ilustram de maneira simplificada funcionalidades implementadas pelo protocolo TCP, que visam mais confiabilidade e controle do fluxo de dados. UDP. O UDP é tido como um protocolo irmão do TCP, pois é mais simples, mas em contrapartida é menos confiável. Isso acontece porque o funcionamento do TCP é baseado em conexões, o que não ocorre com o UDP. Como consequência, não há procedimentos de verificação no envio e recebimento de dados, e se algum pacote não for recebido, o computador de destino não faz uma nova solicitação, como acontece com o TCP. No UDP pode haver checagem de integridade. Tudo isso faz o DP um pouco mais rápido, porém inutilizável em certas aplicações. Por essas características, pode parecer que o DP é inútil, mas não é. Há aplicações que é preferível entregar os dados mais rapidamente possíveis, mesmo que algumas informações se percam no caminho. É o caso, por exemplo, como transmissões de vídeos e tecnologias de VoIP. Um exemplo prático seria o uso do Skype, que, por um lado, se os pacotes se perderem no meio do caminho, a única coisa que vai acontecer é que o usuário da ponta vai ver uma imagem travada. E alguns outros exemplos são tipo jogos multiplayer, os remote tracking do torrent, e é isso. Utilizando um exemplo, uma analogia do UDP, nós temos que, ao enviar uma carta, o carteiro faz seu melhor esforço para entregar. Mas só que a sua entrega não é absolutamente garantida. Pode acontecer algum problema no meio do caminho e o pacote ser perdido. E o usuário não conseguir receber o seu pacote. E é isso. Esperamos que com isso você tenha melhorado o entendimento a respeito da camada de transporte e seus protocolos. F.